Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um review aqui do canal. O capítulo mais recente de Blue Lock marca o início de uma nova fase, o tão aguardado arco de treinamento da seleção sub-20 do Japão. Depois do fim eletrizante da Liga Neo-Egoísta, agora é hora de afiar ainda mais as lâminas dos jogadores escolhidos. Nesse vídeo, vamos destrinchar tudo o que rolou no capítulo, desde a preparação intensa, o clima de tensão entre os selecionados, até as pistas deixadas por Ego sobre o que está por vir. Então já deixa o like e bora mergulhar nesse novo momento de pura pressão e evolução. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o review do nosso capítulo 305. Já postamos os spoilers do que a gente rolou e aqui a gente vai com a confirmação de alguns spoilers que a gente também trouxe. O nome do capítulo é X23. O capítulo inicia com a assistente de Ego fazendo um lanche para ele, um yakisoba para ele e oferecendo ele. Ele responde, sempre do jeito do Ego, pedindo para ela deixar em qualquer lugar. Ela acaba se preocupando do porquê que Ego anda passando muitas noites em claro, do porquê que Ego está se esforçando tanto para montar as estruturas de treinamento que será feita pelos jogadores da seleção japonesa. E aí o Ego responde a ela que os jogadores terão uma pausa de 14 dias. E durante esses 14 dias vai ser a receita que o Ego vai criar para esses jogadores chegarem a um ápice ainda acima do que está sendo mostrado até agora dentro da obra. E aí, a partir dessa interação entre Ego e a sua assistente, a gente inicia o que os jogadores estão fazendo de acordo com as cartas que a gente viu no capítulo passado, que o Izagi recebeu a carta e outros jogadores também receberam. E agora a gente vai ver o que estava escrito na carta desses jogadores. Não são todos, mas os principais estão nesse capítulo. O primeiro que recebe a carta é Shoei Barou e diz: se quiser ser um rei novamente, claro, vá até lá. Então, ele se pergunta o que Ego está querendo dizer com essa mensagem. Chegando em uma universidade, ele ouve algumas vozes dizendo: você é Barou do Blue Lock? Estávamos te esperando. Bem-vindo ao futebol americano. Depois temos Meguro Bashira, que diz a seguinte coisa em sua carta: aprenda ensinando, entenda como é ser uma criança. E aí ele se pergunta: por que estou em uma escola primária? Então, uma criança abre a porta da escola e diz: ele tá aqui, é o Bashira. O Bashira, em confusão, pergunta quem é essa pessoa. E aí, ele, se nem perceber, encontra rodeados de crianças que pedem para ele ensinar a jogar futebol. E o Bashira, extremamente contente, pergunta: parece que hoje eu sou o professor. O próximo jogador da nossa lista é ninguém mais, ninguém menos que Shigeru Ryoma. E na sua carta diz: abandone suas pernas e torne-se um peixe. Adquira um coração e pulmões capazes de suportar sua velocidade. E nada mais, nada menos do que ir para a água. Então Shigeru começa a praticar natação a fim de melhorar seu condicionamento físico. Depois vamos para Kunigami. Na sua carta diz: torne-se o guerreiro supremo do combate físico. A resposta está na batalha. E aí vemos Kunigami treinando artes marciais. Acredito que seja MMA, analisando essa imagem que está sendo mostrada no capítulo, mas pode também ser outro estilo de arte marcial. Nosso próximo jogador, Shido. E aí o Shido tem um ponto interessante, que o Ego ele não passa um treinamento específico para Shido. Ele apenas diz: faça tudo o que está na sua lista de desejos. O Blue Lock cobre as despesas. Então a gente não tem um treinamento específico para o Shido, apenas para ele se divertir com o dinheiro do Blue Lock e realizar tudo o que ele sempre quis. E aqui uma das coisas que ele sempre desejou, pelo visto, era pular de paraquedas. Nosso próximo jogador é ninguém mais que nosso capitão Hitoshi Rin, que diz a seguinte coisa em sua carta: reflita sobre o seu ego, mais uma vez. Seu desejo não deve depender apenas de destruição pura. E aqui a gente vê que o Rin ele vai para a gente não consegue saber se é um dojo ou se é um centro de treinamento para meditação, mas o que a gente sabe é que ele foi para poder tentar controlar esse desejo de ódio que ele tem pelo Izagi e pelo seu irmão. Nosso próximo e último jogador é Mikaji Hell, tá? Ele está na sala de treinamento especial, que os seus pais projetaram para ele. E aí, em meio ao seu treinamento físico normal na esteira, ele lembra das palavras que Nagi diz para ele. E aí fica pensando nele e fica pensando o que seria feito, o que poderia ser feito para ele mudar este destino.
e como é viver sem seu melhor amigo. Depois desses pensamentos, chega uma atendente da corporação Mikage e diz que chegou uma carta de Blue Lock para ele. E na carta de Hell diz a seguinte questão: você é o soldado especial do Blue Lock. Torne-se a cópia mestre de todos os jogadores restantes. Ainda existe um caminho até o número 1 para você, de Jinpage Ego. E ele se pergunta por que Ego deu essa missão para ele. A assistente questiona se daria tempo em apenas 14 dias, porque além dele observar as habilidades dos outros jogadores, ele ainda teria que melhorar suas habilidades físicas, como por exemplo, se ele quer visualizar as habilidades de Kunigami, ele precisa trabalhar sua perna esquerda, que é uma coisa que foi elaborada e foi pensada para Kunigami ser a cópia de Noel Noah e ser um jogador ambidestro. Foi isso que aconteceu naquele Woodcard que ele participou. Então, Hell vai ter que realizar não só essa tarefa, como muitas outras, como o pulo do Aéreo, que será uma coisa extremamente difícil dele realizar, em apenas 14 dias. Mas ele fica extremamente satisfeito com essa carta enviada por Ego e diz: agora não preciso usar a cabeça, só o corpo. Vou detonar essa lição de casa e então se tornar o protagonista número 1. E aí a gente fecha o capítulo, né, antes da última página. A gente consegue ver que todos os jogadores sub-23 têm algum treinamento específico para eles, tá? Todos os jogadores possuem um treinamento específico para eles. E aí a gente tem a última página do capítulo. A gente vê a assistente dele dormindo por causa do horário. E aí ele também, apesar de ser todo esse cara frio, deixa uma carta para ela que diz: o yakisoba estava delicioso, vai dormir direito no seu quarto, bom trabalho, agora vaza. Bem característico de Jinpage Ego. E ele fala uma última frase para finalizar o capítulo: a reação química do número 1 contra os 23 jogadores vai criar uma nova fusão do Blue Lock. Aí eu te pergunto, quem é esse número 1? Quem serão esses 23 jogadores? Serão os 23 jogadores que estão lá? Será que Toshisai entrará para a seleção? São perguntas que a gente vai se fazer no decorrer dos capítulos. Pessoal, a gente termina aqui o nosso review, tá? A gente está pensando em fazer um vídeo para poder explicar cada treinamento de cada um dos jogadores que foi mostrado aqui no capítulo, e a gente está pensando em soltar o vídeo sexta ou sábado para ter essa análise para vocês e vocês entenderem o que cada um está sendo feito na imagem que foi mostrada ao longo do capítulo, o que cada um vai ser treinado de forma individual e qual as melhorias que a gente vai poder ter em relação a esses treinamentos. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, deixe nos comentários, que aí a gente tenta acelerar ao máximo para poder fazer, para entregar nesse final de semana ainda. Deve sair entre sexta e sábado, mas a gente tá com essa ideia aí para poder fazer e também analisar os treinamentos que foi passado por Jinpage Ego e as novas armas que podem ser adquiridas nesse processo. Esse capítulo foi o pontapé inicial para uma nova era em Blue Lock. A seleção sub-20 está sendo moldada, mas não há descanso. Os testes, desafios e treinamentos só estão começando, e apenas os verdadeiros egoístas vão sobreviver. O ego está mais implacável do que nunca, e cada detalhe importa nesse novo estágio. E aí, quem você acha que vai se destacar nesse arco de treinamento? Será que Zag continua liderando ou alguém vai surpreender? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo e ativa o sininho para receber notificações do nosso canal. E aí, pessoal, muitas pessoas estão vendo o vídeo, não estão deixando like nem se inscrevendo no canal. Então, colabora aí, ajuda a gente pra gente poder alcançar mais pessoas do universo de Blue Lock. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.